população que usa o transporte público não tem descanso. Enfrenta problema o ano todo. A polêmica agora é o decreto do governo que determina que os ônibus não podem mais transportar passageiros em pé. Em outros estados, essa medida já foi adotada. Até aí, tudo bem. O problema é que, além da demora dos veículos, quem não consegue sentar é obrigado a descer do ônibus. Os usuários, claro, estão revoltados com essa situação. E quem conta esses detalhes é o repórter Maicon Leão. Para todos os lados do terminal, filas imensas e muita gente perto demais. Quando o ônibus para, então, começa a corrida mais importante do dia para esses passageiros. E a distância entre uma pessoa e outra vira apenas uma recomendação ignorada. O prêmio para quem consegue entrar primeiro vai além de conseguir um lugar para sentar. É garantir o direito de seguir viagem. O decreto do governador Ronaldo Caiado determina que os ônibus não podem transportar passageiros em pé. Por isso, quem não consegue sentar é obrigado a descer do ônibus. Muita gente se altera, fica revoltada. Não adianta parar bonito, é o ônibus. Agora a gente fica mais de 40 minutos esperando um ônibus aqui toda hora. Mas no final tem que descer, senão o ônibus não segue viagem. Eles vêm tirar o povo que está em pé, mas quando a gente está no ponto de ônibus, o ônibus para lotado e a gente entra. O ônibus fora aqui do terminal continua andando cheio? Continua andando cheio dentro do terminal, só dentro do terminal que não pode sair o povo em pé. Esse vídeo, enviado para o jornalismo da TV Serra Dourada, mostra uma senhora sendo retirada do ônibus no terminal da Praça A à força por policiais militares. No mês passado, a Defensoria Pública do Estado recomendou à Companhia Metropolitana do Transporte Coletivo que não reduzisse a frota. Isso porque se o número de passageiros diminuiu, mas a quantidade de veículos também diminuísse, ia acontecer uma superlotação. E é justamente isso que a gente vê. O que os usuários mais reclamam é da falta de ônibus. Eu moro na Avenida João Leite, próximo ao Estácio de Novembro. Passam 10 para 6, depois só 7 horas. Só 7 horas. Mais de uma hora esperando o ônibus? Mais de uma hora esperando. Eu, mais minhas duas irmãs que elas saindo para outro rumo. O Gilson esperou um, passou outro, e no quarto ônibus não conseguiu seguir viagem no 263, que vai para o setor Itatiaia. Segundo os passageiros, esses ônibus só passaram rápido assim porque nossa reportagem estava lá. A indignação é por não poder seguir viagem, mas ter que ficar amontoado, esperando o próximo. Isso sem saber quando ele vai passar. Tem mais de meia hora, tá todo mundo aqui, uns 40 minutos, não tem ônibus. Aquele tanto de ônibus lá fora parado, sendo que o povo, todo mundo que bate ponto, todo mundo trabalha, tem horário para chegar no serviço, e eles não põem ônibus. Tá faltando organização até, olha lá, todo mundo entrando, tumultuado. Vai entrar agora, mas cadê? Daqui a pouco eles mandam para descer. O povão fica tudo aí de novo. Meu Deus, que situação, né? Se o sofrimento já era grande, agora piorou ainda mais para quem depende do transporte público aqui em Goiânia e região metropolitana. E como é que fica essa situação? As pessoas precisam manter esse distanciamento para poder evitar o contágio da doença, ao mesmo tempo precisa se locomover, precisa trabalhar. Nós vamos conversar agora sobre esse problema com o defensor público do estado de Goiás, o Tiago Bicalho. Tiago, boa tarde para você. Boa tarde. Como é que fica uma situação dessa? A gente está entre a cruz e a espada, né? Assim, as pessoas estão precisando se locomover, não podem se aglomerar. E aí, que solução apontar para esse problema aí? Bom, na verdade, as empresas, elas nitidamente estão descumprindo não só o decreto baixado pelo governador do estado, no sentido de que os passageiros devem ser transportados sentados, mas também, é bom frisar, há uma ação civil pública que corre na Justiça. Essa ação foi proposta pela Defensoria Pública do Estado de Goiás e ela determina que as empresas coloquem toda a sua frota nas ruas, ou seja, não deve haver frota reduzida. Nós temos consciência de que houve uma redução de demanda. Por outro lado, as empresas precisam ter sensibilidade e respeito para que as pessoas não fiquem se aglomerando em terminais, aguardando ônibus, esperando muito tempo pelas viagens. O que nós temos percebido é que, em que pese ter havido alguma redução de público, as empresas também tiraram ônibus das ruas. Thiago, isso é o que está causando o problema. E as empresas reduziram em quanto essa frota de veículos?
Olha, nós temos acompanhado, a Defensoria tem acompanhado reduções até num percentual acima de 50%. Isso é o que tem causado todo esse transtorno. Os ônibus eles precisam estar nas ruas, especialmente nos horários de pico. Mas e aí, como obrigá-las a cumprir, então, esse decreto que está sendo descumprido nesse momento? Bom, como eu disse, elas precisam cumprir não só o decreto, como a ação civil pública. Esta ação proposta pela Defensoria Pública, ela prevê uma multa de até R$100 mil por dia de descumprimento. E a ação já foi julgada, já teve efeito ou ainda está andando? Porque o povo está lá nas ruas, o povo está lá na rua sofrendo. Sim. Essa ação, ela tem uma decisão liminar, as empresas têm conhecimento, elas precisam cumprir e, infelizmente, elas não estão cumprindo. De modo que a Defensoria Pública vai pedir de imediato a incidência dessa multa e uma maior fiscalização para que todos os ônibus estejam nas ruas. Qual o valor dessa multa? Essa multa ela é no percentual de até R$100 mil por dia de descumprimento. E outra coisa, enquanto não se decide essa questão judicial e esse recurso que o senhor vai pedir aí para poder fazer esse cruzamento, esse cumprimento, como é que fica a fiscalização nos terminais? A quem cobrar seria a CMTC para poder resolver, mesmo que paliativamente, essa situação que a gente mostrou na reportagem? Sim, o papel de fiscal e gestor do sistema incumbe à CMTC. Nós também já reforçamos com ele as necessidades de se verificarem quais linhas estão causando mais problemas, quais horários está havendo aglomeração, em que pontos, em que locais as pessoas estão esperando e não estão conseguindo ônibus. Na medida do possível, a Defensoria tem tido um contato diário com as empresas, com a CMTC, cobrando por essas melhorias. É um problema antigo, infelizmente, mas a Defensoria Pública tem atuado incisivamente, especialmente nesse momento atual delicado. Ok, não só nós como usuário, principalmente, esperamos aí uma decisão rápida. Muito obrigada, uma boa tarde e obrigada por participar com a gente aqui no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde.